E o Ministério das Relações Exteriores do Brasil decidiu, claro, se manifestar. Em nota, Itamaraty diz que o bloqueio da candidatura de oposição descumpre o acordo de garantias eleitorais. O texto ainda afirma que vai continuar cooperando para que o pleito seja um passo firme na normalização da vida política e democrática também no país. O Brasil ainda reiterou o repúdio a qualquer tipo de sanção à Venezuela. Caracas repudiou a nota brasileira e disse que o texto é intervencionista e parece ter sido ditado pelos Estados Unidos. Vale lembrar que o presidente Nicolás Maduro vai tentar chegar ao terceiro mandato seguido e, com isso, ficar 18 anos no poder. Quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é o Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui no Conexão Record News. A gente lembra que, além do Maduro, esse novo candidato ainda tem outros 11 concorrentes, mas muitos deles são apontados como já meio que de fachada, né? Apoiariam o presidente Maduro. É isso mesmo? Boa tarde mais uma vez. É isso mesmo, Kelly. O processo eleitoral na Venezuela é diferente do Brasil. Ele admite candidaturas avulsas. Em um país historicamente muito apegado a partidos políticos, quaisquer dessas candidaturas não tem muita viabilidade de propaganda e nenhuma de efetivo capacidade de governar o país. Obrigado por me receber, boa tarde, é uma satisfação estar grande aqui com você mais uma vez. Essa situação na Venezuela é muito preocupante porque a gente vê um ciclo de autocratas. Apareceu no noticiário aí também a situação com a Hungria, que é alguém que foi minando o sistema de dentro. A gente teve no início desse mês as eleições na Rússia, que mais uma vez é uma exemplificação que não adianta ter candidatos, né? Caso contrário, a gente poderia chamar muitos sistemas de democracia. É preciso ter eleições honestas, limpas e de efetiva capacidade de concorrência. Essa coalizão oposicionista da Venezuela, que tinha o Brasil conseguido junto de outros países, um compromisso de Maduro, queria libertar membros dessa oposição, queria aceitar qualquer candidato que esse grupo indicasse, acabou ficando sem candidatura. Teve 4 nomes sucessivos cassados, outros 3, alguma até justificativa, a gente poderia dizer, por pendência judicial, mesmo que nem todas elas sejam efetivas acusações, talvez sejam combinação, por assim dizer, com o Ministério Público, mas essa última candidatura, ela está mostrada aí na câmera, na tela, não tinha nenhuma mácula a imagem dela, não tem nenhuma justificativa apresentada. Portanto, o Brasil fez questão de chamar a atenção disso, que passou o período de confiar em boa fé na Venezuela e que gostaria de que houvesse apoio internacional para, quem sabe, recalcular os prazos e ter uma eleição mais limpa do que essa que está programada para acontecer em junho. Pois é, e a resposta da Venezuela deixou um clima ruim, né? Uma saia justa. Vamos ver como vai ficar a relação entre os dois países daqui para frente. Vamos seguir acompanhando. Agora, professora, a gente volta a falar, então, da visita do presidente da França aqui no Brasil. No começo do Conexão, a gente mostrou detalhes do submarino que foi lançado ao mar hoje no Rio de Janeiro. E o presidente Lula falou da parceria importante entre os dois países no programa de defesa. Vamos ouvir. Meu caro amigo presidente Macron, nossa parceria, com seu elevado componente de cooperação em tecnologia de ponta, reforça a determinação do Brasil em conquistar maior autonomia estratégica essencial diante das múltiplas crises e desafios com os quais a humanidade se depara neste século XXI. Meu caro amigo... Pois é, professora, a gente segue, claro, acompanhando essa visita do Macron aqui no nosso país e é uma parceria antiga de 2008 e que se faz cada vez mais importante pelo momento atual, né? São vários conflitos no mundo. Não fosse por um ano, a gente estaria celebrando também 200 anos de parceria estratégica Brasil-França. A França que nos reconheceu em 1825 e certamente ano que vem terá alguma demarcação.
no cenário, como você dizia, que é ali atual, agora de 2024, a França tem lá a sua pretensão de conquistar uma indústria bélica europeia não dependente dos Estados Unidos e que tenha volume de produção para fazer frente às diferentes ameaças que os países europeus se sentem. No caso da França, em específica, uma espécie de repulsa das suas antigas colônias no norte da África, mas no grande tema global, o que o Macron, em especial, chama a atenção de um perigo da Rússia, vencendo na Ucrânia, avançar por outros territórios europeus. Então, essa indústria bélica francesa, que quer escala, mas que o Brasil também quer aprender a produzir territorialmente dentro do Brasil e desenvolver tecnologia própria, está buscando aí essa parceria, como você bem disse, desde 2008. Não foi avançada também na parte da aeronáutica, porque acabamos optando por apoio, inclusive, da nossa aeronáutica, de um caça da Suécia, mas que agora também é membro da OTAN, membro dessa grande parceria ocidental de desenvolvimento de armas para ameaças comuns. Professor, o senhor acredita que essas parcerias de países europeus com outras regiões do planeta devem se intensificar? Eu pergunto pelo medo, né, de um avanço da guerra, principalmente em relação à Rússia. A Europa anda lá um tanto quanto preocupada de eleição do Trump, que já disse que deve retirar verba e deve retirar tropas americanas da Europa para focar na defesa nacional, na grande ameaça que ele considera a China, e, portanto, a Europa como um todo busca eventuais futuros parceiros que possam estar junto dela, ou para sustentar uma economia de guerra viável, inclusive baratear a produção de armamentos, ou de desenvolver tecnologia conjunta caso os Estados Unidos, de fato, rompa ou reduza drasticamente essa parceria. Eu não sei se isso vai ser viável, mas o Macron está lá enamorando, né, e buscando firmar pontes novas. Vamos seguir acompanhando. Agora a gente fala de um outro conflito, professor. Depois de 18 mortes em aglomerações na chegada de ajuda humanitária ao território de Gaza, o Hamas pediu que a comunidade internacional pare com os envios por via aérea. Olha só. O desespero causado pela fome levou a aglomerações nos pacotes de ajuda no norte do enclave, o que fez com que várias pessoas fossem pisoteadas. Outras morreram afogadas ao entrar no mar para tentar alcançar as caixas lançadas por aviões. O Hamas pediu o fim imediato das operações e a abertura rápida dos acessos terrestres à região. O pedido também foi reforçado pela ONU. Os Estados Unidos anunciaram que vão continuar enviando a ajuda de paraquedas, apesar dos pedidos de suspensão. Na segunda-feira, o Conselho de Segurança adotou uma resolução que pede um cessar-fogo imediato durante o Ramadã, mês sagrado do Islã. Mas os bombardeios israelenses prosseguiram. Segundo as forças de defesa de Israel, entre os alvos havia depósitos de armas e um túnel dos terroristas do Hamas. Apesar da resolução da ONU, Israel e o Hamas não chegaram a um acordo. O governo israelense chamou de volta parte dos negociadores que estavam no Catar havia mais de uma semana. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o grupo terrorista não está interessado nas negociações. Após a aprovação da proposta no Conselho de Segurança da ONU, o Hamas disse que vai manter as demandas iniciais, como o cessar-fogo permanente e a retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza. Já o governo israelense declarou que a resolução da ONU prejudica os esforços para derrotar o Hamas. Pois é, e fica a expectativa e a atenção sobre a promessa de Israel em atacar Rafah, não é, professor? Tem muito palestino por lá. É isso. O medo da comunidade internacional é que um ataque em Rafah não só vai levar ao novo deslocamento de pessoas que já se concentram nessa fronteira sul, mas impedir um pouco de entrada humanitária que chega por terra dentro da faixa de Gaza. Essa emergência de lançamento via paraquedas, ela não atende à demanda de uma população que está há meses recebendo menos calorias do que o suficiente para a sobrevida, portanto, em perigo mesmo de colapso, mas é, de alguma forma, uma ferramenta para
propagandística dizendo que algo está sendo feito. A grande expectativa seria voltar, no mínimo, ao número de caminhões entrando em Gaza, que antes de outubro eram 500 caminhões por dia e agora não chegam a 100. E isso daria, de alguma forma, um alívio, mas de longe seria, porque essas cenas que a gente vê agora, em parte, é pela falta de pessoal de distribuição. A agência da ONU e o próprio Hamas tendo perdido pessoal com a destruição ao longo desses 4, 5 meses já, faz com que as pessoas não tenham quem organizar e distribuir e entre dentro desse desespero e os pisoteamentos e outras tantas violências que a gente vê acontecendo pela falta de organização. Seria melhor um esquema que fosse mais barato, levasse mais comida e de forma mais estruturada, mais planejada para evitar mortes totalmente evitáveis. Pois é, claro que a gente segue acompanhando esse conflito de perto e tem outros pontos de tensão pelo mundo. Professor, a Espanha e a Turquia realizaram operações contra terroristas do Estado Islâmico. A Guarda Civil Espanhola divulgou imagens da operação que começou no ano passado. Em Barcelona, um suspeito foi detido. Já na Turquia, o Ministério do Interior confirmou uma grande operação em mais de 30 cidades. No total, 147 pessoas foram detidas. E a gente lembra que ontem o diretor do Serviço Federal de Segurança da Rússia disse sem provas que Estados Unidos, Grã-Bretanha e Ucrânia estão por trás do massacre de sexta-feira. Pelo menos 139 pessoas morreram. Professor, claro que depois desse ataque, o mundo ficou mais em alerta, principalmente países europeus. A gente falou agora há pouco do Macron. A França foi um dos primeiros países já a fazer o alerta para reforçar realmente a segurança contra o terrorismo. Claro, em 2008, 2011, 2012, diversos países europeus enfrentaram sequência de atentados terroristas, bem no período em que aparece o Estado Islâmico, mas você tem também outros tantos grupos que lançam ataques em território europeu e diante um possível renascimento do Estado Islâmico, mesmo que seja o ISIS-K lá do Afeganistão, ele está num eixo de apoio dessas células que tem diferentes bases. E a Europa, por ter livre circulação de pessoas, tem esse desafio extra de cobrar dos países que estão na fronteira da Europa com outras áreas, no caso a Espanha com o Marrocos, no caso a Turquia com os países da União Europeia, mas também em contato com a Ásia Central e o Oriente Médio, para fazer essa ponte ou essa frente avançada de combate ao terrorismo. Esse evento específico na Turquia parece, Kelly, que também tem cooperação internacional. Os Estados Unidos, no dia 8 de março, avisou a Rússia que haveria um ataque em até algumas horas, alguns dias. A Rússia parece que respondeu, mas depois relaxou. E aí o seu serviço de inteligência acabou identificando e começando a monitorar células terroristas que vinham de outros lugares. E aparentemente identificaram que uma dessas células tem sede na Turquia. E aí, depois do evento lá no Crocus, a Rússia avisou a Turquia e pediu a cooperação, e a gente vê aí, dias depois, uma operação, imensa operação em 30 cidades turcas, desmantelando, parece já, um grupo ampliado e não apenas aquela primeira célula. É certamente uma ferramenta de tentar transmitir para a população sensação de segurança. Pois é, e realmente acho que vale a gente destacar, esse alerta americano em relação ao possível ataque. Esse alerta até teria orientado que americanos não fossem a eventos com aglomeração de pessoas. Ou seja, fica aí uma pergunta, Por que a Rússia ignorou esse alerta, não é, professor? E que ali, em especial, mesmo países que não andam com boas relações diplomáticas, têm demonstrado esse interesse de cooperar num tema tão sensível que é o terrorismo, como causa medo. Então, os Estados Unidos, segundo a Rússia, fez um alerta genérico sem muitos detalhes, e aí a Rússia, na sua identificação, percebeu que em centro de convenção, que tem também essa casa de show, no Crocus, havia um evento agendado com muitas autoridades russas. E aí ela teria reforçado a segurança nesse dia, mas logo depois relaxou, já que nada aconteceu. Mas é algo que realmente não deveria ter acontecido. A célula terrorista, se não faz num evento específico que ela tinha feito planejamento, ela lança um ataque em outro momento em que a segurança esteja
fragilizada. E aí a população certamente que sofre com o atentado e depois com o medo de novos atentados acontecerem se o governo estiver frouxo com a segurança. Civis morrem e fica o terror, né, para os demais. Professor, muito obrigada pela análise, viu? Uma boa tarde e até a próxima. Abraço, Kelly. Boa tarde.